Quero falar sobre o lipedema e o papel central que o cirurgião plástico tem no tratamento dessa doença. O lipedema tem sido muito falado recentemente, as pacientes têm um diagnóstico silencioso muitas vezes, mas como a gente aumentou a divulgação desse tipo de problema, muitas pessoas que achavam que tinham apenas uma gordura localizada descobriram que na verdade possuem o lipedema. E esse vídeo é para esclarecer todas as dúvidas em relação a isso e entender qual é o melhor caminho de tratamento para que você resolva essa sua condição. O lipedema é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que você precisa tratar e manter o tratamento continuamente, como acontece com uma hipertensão ou um diabetes. Você nunca se cura do lipedema, onde existe um acúmulo de gordura localizada em áreas específicas, geralmente na região periférica do corpo, e essa gordura está ligada a um processo inflamatório e muitas vezes também uma alteração da microcirculação dessa região, trazendo alguns sintomas como dor, hematomas, um cansaço naquela região, por exemplo, das pernas, e tudo isso acaba fazendo com que a paciente tenha uma limitação da sua qualidade de vida. Por isso que o tratamento do lipedema acaba sendo um caminho não só de melhora estética, mas também de melhora funcional. Ver aquela região mais bonita, mais proporcional ao seu corpo e também melhora a qualidade de vida, podendo fazer mais exercícios físicos, usar as roupas que ela tanto evitou ao longo dos anos. E a ideia desse vídeo é que a gente entenda o passo a passo do diagnóstico até o tratamento para que você busque a melhor saída para o seu caso. O lipedema ele é classificado em tipos e estágios. Os tipos vão variar de acordo com a localização do lipedema. Então, um lipedema só de coxas é diferente de um lipedema de coxas e pernas, é diferente de um lipedema de braços. Então, determinar a região onde a paciente possui o lipedema é importante na estruturação do tratamento. Os estágios vão dizer qual que é o grau desse lipedema. Se a paciente tem um grau mais leve, onde você não vê alterações de pele, por exemplo, mas já tem nódulos de gordura diferentes de uma gordura habitual, ou se você tem um estágio mais grave, onde o lipedema pode estar associado até uma alteração da circulação linfática, que é chamada de linfedema, ou seja, é um nome parecido, mas é uma associação de problemas que leva a um grau mais avançado de lipedema. Se você pensar na prevalência desses estágios, você vai ver que a grande maioria das mulheres acaba tendo lipedemas grau 1 e 2, que são os lipedemas mais leves, mas o fato deles serem mais leves não significa que eles não tenham grandes sintomas envolvidos e limitem a qualidade de vida das pacientes. A boa notícia é que os estágios mais leves acabam tendo uma resposta ao tratamento mais eficiente, fazendo com que a chance dessa paciente ficar muito satisfeita com o tratamento seja uma chance muito maior. Para a gente falar do tratamento do lipedema, é importante entender algumas características dele. Primeiro, o lipedema ele é muito mais prevalente em mulheres, porque ele tem uma associação com a questão hormonal muito importante. E às vezes o tratamento envolve o controle hormonal dessa mulher, por exemplo. Também é muito mais prevalente o lipedema de pernas, de membros inferiores. Então, sejam as coxas, as pernas, tornozelos, mas toda a região dos membros inferiores é mais acometida do que, por exemplo, a região dos braços. Mas pernas e braços são comumente afetados por lipedema. De sintomas, a gente tem muito associado a dor, então aquela gordura localizada nas pernas dolorosa, que muitas vezes a paciente fala, nossa, no fim do dia minha perna dói efetivamente, que às vezes ela tem que tomar até analgésico, é uma característica muito marcante do lipedema, junto com a gordura localizada, alteração estética, a presença de hematomas eventuais, aqueles roxinhos que aparecem na perna sem muita explicação, tudo isso são características muito comuns do lipedema. Quando a gente fala do que motiva o lipedema, as pacientes precisam entender que o lipedema está totalmente ligado à parte metabólica, ou seja, aos seus hábitos e às suas características que podem ser genéticas ou adquiridas com as coisas que você faz no seu dia a dia. Então, desde o seu sono, as suas questões hormonais, a parte alimentar, de exercício físico, a manutenção do peso, da distribuição da sua composição corporal em termos de gordura visceral, gordura periférica, massa muscular, ingesta de água, enfim, outros fatores que são vários que vão influenciar
na qualidade do seu metabolismo e, consequentemente, na sintomatologia do seu lipedema. O lipedema sem um tratamento metabólico é um tratamento que provavelmente não vai ser tão eficiente. Então é sempre muito importante entender a parte metabólica para depois pensar num tratamento mais agressivo como o tratamento cirúrgico. Nessa questão metabólica, o processo mais importante vai ser a parte diagnóstica. Então você precisa tratar com um médico que seja especialista nisso, um médico que esteja habituado a tratar o lipedema. Por isso que aqui no nosso consultório a gente tem um programa de acompanhamento específico para isso, onde você vai diagnosticar cada ponto da sua parte metabólica para entender o que mais influencia na exacerbação dos sintomas do seu lipedema. E a partir desse cuidado, você já vai ter uma melhora importante, mas em geral, só a parte metabólica também não resolve as suas queixas do lipedema. Em geral, a parte cirúrgica é muito importante no cuidado e no tratamento do lipedema. E é por isso que o cirurgião plástico acaba sendo uma figura central nesse tratamento, porque ele consegue fazer o acompanhamento metabólico e também te proporcionar o tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, a gente está falando principalmente da lipoaspiração, que consiste na retirada dessa gordura inflamada, que muitas vezes ela é nodular, então não é aquela gordura molinha que a gente vê numa paciente com gordura localizada normal, digamos assim. A gordura do lipedema é uma gordura mais inflamatória, é uma gordura nodular, então muitas vezes a gente, além de remover com as cânulas de lipo a sua gordura, a gente precisa fazer a expressão manual para remover esses nódulos manualmente, fazendo com que a eficiência do tratamento seja muito maior. Como ela é uma gordura mais inflamada, também é importante utilizar cânulas onde o trauma cirúrgico seja um trauma ainda menor do que da lipoaspiração habitual, porque a gordura inflamada ela é mais reativa, então ela responde mais aos estímulos que a gente dá nela. Então, para a gente fazer uma retirada eficiente, a gente não precisa ser agressivo, pelo contrário, no lipedema a delicadeza é a chave do tratamento. E nesse processo, as tecnologias ajudam bastante a gente, porque como a paciente em geral tem um excesso de gordura naquela região, quando a gente remove essa gordura, a pele precisa retrair em direção ao músculo para trazer aquela melhora do contorno corporal. E muitas vezes, como essa pele ficou sob a influência dessa gordura inflamada, ela é uma pele um pouquinho mais flácida e que não consegue ter força de retração. Então as tecnologias como o Quantum, que é uma radiofrequência bipolar, o Morpheus, que é uma radiofrequência com microagulhamento, ou as de jato de plasma, como o Renuvium, Argoplasma, ajudam muito no processo de retração da pele e de um resultado ainda mais exuberante do tratamento da lipoaspiração do lipedema. Quando a gente junta tratamento metabólico e tratamento cirúrgico, a gente tem o padrão ouro de tratamento do lipedema. É claro que em casos mais avançados, isso também precisa ser associado a um tratamento da parte circulatória, que é de uma influência enorme no lipedema de graus mais avançados. Mas quando a gente fala de base de tratamento de lipedema, metabolismo e gordura localizada, com certeza são a grande base desse tratamento. E é por isso que quando você busca o tratamento, primeiro é importante compreender a parte metabólica, estruturar uma boa lipoaspiração com tecnologias em geral, para depois ver o quanto você precisa ou não de um tratamento da parte circulatória. Por isso, quando você pensa no tratamento do seu lipedema, você precisa pensar parte metabólica, tratamento de gordura localizada com lipoaspiração, fuja de tratamentos de gordura localizada que não envolvem lipoaspiração nesse caso, e depois desses dois tratamentos, avaliar a necessidade de um tratamento circulatório, porque muitas vezes quando você ajusta metabolismo, remove gordura localizada, você tem um aprimoramento da parte circulatória. E como eu disse no início do vídeo, na maioria dos casos as pacientes têm lipedemas de graus leves, né? Grau 1 ou grau 2, que são lipedemas que em geral não precisam de um tratamento efetivo da parte circulatória. Os tratamentos posicionais, como o uso de meia elástica, como exercício físico, como uma melhora da sua atividade, vão fazer com que a sua circulação melhore com a colaboração da parte metabólica, e sem a gordura localizada que foi retirada pela lipo, certamente vão te trazer tanto um resultado estético quanto um resultado funcional desejado.